momento a nossa programação, daremos início agora ao painel 1, Interpretação e Aplicação Prática da ICH Q7. Convidamos para conduzir este painel o senhor Marcos Soalheiro, da Nortec Química. Vou compor a mesa como debatedores Gisele Badawi, do Instituto Qualitec. Farmacêutica industrial, mestre em Ciências da Saúde, com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica. Diretora executiva do Instituto Qualitec, é auditora nacional e internacional e pioneira na implementação de métodos rápidos e microbiológicos para teste de esterilidade no Brasil. Atua em validação de processos, qualificação de equipamentos e sistemas de qualidade, com forte atuação em consultoria técnica para o setor farmacêutico. Kesley Oliveira, da Cristália. Gerente de P&D Farmoquímica, DIFA e Patentes no Cristália, com 24 anos de experiência na indústria. Mestre em Cristalografia de Proteínas, CNPEM, e doutora em Modelagem Molecular, QSAR Unicamp, atua na interface entre desenvolvimento, qualidade e documentação regulatória de IFAs, com foco em requisitos Anvisa e ICH. Carlos César dos Santos Nogueira. Químico formado pelo FRJ, com experiência em controle de qualidade na indústria farmacêutica, Roche, e desde 2005 servidor da Anvisa. Atua na área de inspeção e fiscalização sanitária de medicamentos e insumos farmacêuticos, com foco em boas práticas de fabricação e conformidade regulatória. Como palestrante deste painel, participando de forma virtual, Samuel Perret, Active Pharmaceutical Ingredients Committee, APIC. Senior GMP Quality Manager, com mais de 25 anos de experiência nas indústrias farmacêutica e química, com foco em fabricação de IFAs, sistemas da qualidade e conformidade regulatória. Atualmente é Customer Quality Manager na Sequins, atuando em projetos globais de CDMO e no atendimento a requisitos regulatórios e de clientes. Membro ativo da APIC, contribui em grupos de trabalho sobre gestão de riscos, sistemas de qualidade e aplicação prática da ICQ Q7. Senhor Marcos Soalheiro, que conduzirá os trabalhos deste painel, a palavra é sua. Todos me ouvem? Eu tenho um problema tradicional com o microfone, então vocês gritem quase. Aqui. Então, já tem aqui uma instrução. Bem-vindos todos a essa nossa conversa. Eu queria enaltecer o evento, no sentido da congregação de indústria, academia, governo, né, sem o qual a gente não anda. E o que eu pretendia e o que me receberam como missão. É uma conversa franca sobre o início de tudo, né, sobre o Q7. Acho que vocês podem sentar, eu acho. Eu não vou falar muito, não. A Kesley perguntou se eu tinha feito uma colinha, mas a minha colinha é com fonte 20, então virou um caderno, eu não vou folhear tudo aqui, vou só falar a generalidade de como a gente chegou no Q7 e como a gente chegou no APIC, né? Como a Bifina chegou no APIC. A primeira lei de qualidade na indústria farmacêutica que a gente conhece é 1938 nos Estados Unidos com o Food and Drug Act. Em 69, a Organização Mundial de Saúde publicou a primeira versão, livrinho, do
as boas práticas de fabricação para a área farmacêutica. Foi um dos meus primeiros trabalhos na indústria farmacêutica, foi traduzir o bendito livrinho para o português. E a partir daí, a velocidade da regulação e o nível da régua da regulação foi subindo cada vez mais. E eu acho que é aí que a coisa começa, né? Eu acho que é aí que a indústria começa a ensaiar a competitividade global, na hora que a regulação se harmoniza, e não à toa a gente está falando do ICH, que o ICH foi fundado em 1990, e eu acho que virou uma entidade sem fins lucrativos pela lei suíça em 2015, né? Para a gente ter uma ideia de como isso se forma. E a Bifina, no movimento de internacionalização, resolveu, através da sua diretoria, se tornar membro do APIC. O APIC é o Comitê de IPAs, né, de APIs, do Conselho Europeu da Indústria Química. Qual era o objetivo disso? O objetivo era ventilar, oxigenar e aprender alguma coisa sobre a harmonização do ICH, que é 7, a nível das indústrias. Como fazer? Como o pessoal está fazendo lá fora? Como é que essa discussão se dá? E hoje temos aqui o Samuel Perret, que vai nos fazer a palestra sobre o How to Do. E a partir daí nós vamos interagir, ok? Samuel, você está todo? Thank you. Can you see my screen? Not yet. Yes. Okay. I'm sharing it. So, first, thank you very much for your invitation. It's a pleasure to be here with Abifina today. And then I will speak about ICH Q7. So you know very well these guidelines, the global GMP standard for API, and how the EPIC document, how to do, helps translate that standard into practical application. I will also explain what this means for companies and associations that want to move from compliance to consistent execution. Just as a reminder, APIC is an association having around 80 members. I will go through 5 main points. Okay, the first one, I will briefly introduce what ICH Q7 is and what it matters. Then I will review the key GMP principles that are most relevant in practice. And after that, I will look at the limitation of the guideline and the challenges this creates. And then I will explain the role of the APIC document, how to do. And finally, I will close with the opportunity this creates to Abifina and its members. ICH Q7 is a global GMP standard for active pharmaceutical ingredients, API. It is recognized and used worldwide, both by regulators and also by industry. Its purpose is to ensure that APIs are manufactured under a system that protects quality, consistency, and of course, patient safety. So, in a sense, ICH Q7 is the foundation of modern API GMP expectations. ICH Q7 covers the full life cycle of APIs. I mean, from raw materials and early processing steps to production,
testing, and distribution. It applies to different manufacturing models, including chemical synthesis, extraction, and biotechnology. One important point is that GMP expectations are not identical at every step. They become more stringent as we move closer to the final API and as process risk increases. So one of the key principles of ICHQ7 is the quality system, of course. Quality is the responsibility of everyone in the organization, not only the quality department. And at the same time, there must be an independent quality unit with the authority to make critical decisions. This includes decisions related to batch release, of course, deviation management, change control management, and overall GMP oversight. And of course, none of this works without a solid documentation and reliable traceability. Another key principle is the life cycle approach, not whole step in manufacturing to identify the critical steps and control them appropriately. That is why validation, monitoring, and continuous process understanding are so important. A mature GMP system does not pass an inspection. It maintains control over time through a risk-based thinking and a disciplined execution. Basic rule. Now, let us look at the limitation of the guidelines. ICHQ7 is intentionally a high-level document. For example, it uses the word should very often, which gives flexibility and allows it to be applied across different industries and geographies. But that flexibility also has a downside. Interpretation can vary. And when interpretation varies, the practical expectations can also vary. This creates real challenges for industry. Indeed, different companies may apply the same requirement in different ways. Different regions may also have different expectations. And even inspections can differ in focus or intensity. So, a company may be compliant on paper, but still not consistent in execution. And the difference between compliance and consistency is one of the most important terms in this presentation. So, compliance does not mean consistency. This is exactly where the EPIC document, How to Do, becomes useful. It is an industry initiative created to support practical implementation of ICHQ7. It has been launched more than 15 years ago. Of course, it does not replace the guideline. It helps
translate it into operational expectations. In other words, EPIC brings experience from the field and turns the high-level standard into something more concrete and usable by manufacturers. The EPIC document is a living document. It is maintained by a dedicated task force. We are approximately between 10 and 15 representatives from APIC's members company. We meet twice a year in January and June, 2 days, to review ICH Q7 chapters, and of course, starting with the oldest one we never reviewed before. And progress of this deliberation, of this output, is then reported to the Quality Working Group and the APIC board twice a year, as will all APIC task forces. As of course, How to Do task force is not the only one. APIC has a lot of task force in progress, and you can find publication through the APIC website. So this process ensures the guidance remains relevant and aligned with current industry practice and also current expectations. The EPIC document brings several important contributions. First, it helps companies apply quality risk management in a practical way, but also it reinforces data integrity principles, including what we know very well all, Alcoa Plus. So it also clarifies roles and responsibilities, which is often where problems start in real life. And finally, it supports audit practices and quality system maturity. So the document makes GMP more concrete and easier to implement consistently. ICH-Q7 defines the rules of the game, not how to play it. So, if we summarize the logic in one simple sentence, it is ICH-Q7 tell us what to do, and EPIC explains how to do it. And of course, companies are responsible for execution. That is the core message of this presentation. The standard gives the framework and the EPIC how to do document, give practical direction, and the manufacturer must make it work day to day. Take a moment just to look at these important distinctions. So compliance means meeting the requirement. When your system is acceptable, you pass well the inspection, and so the site is approved. But of course, it can be variable. Different sites may do differently. Different inspectors may see it differently. And then, consistency means applying the requirement in an harmonized way. It is stable, it is repeatable, and predictable. So, the same principle is executed the same way across operations.
And that is the real objective of a mature GMP. Building stable, reliable, and repeatable execution. Not just passing the test, but performing consistently over time. For Abyssinia, this is a very interesting opportunity here, and also adhering to the APIC association, as the association can help connect global standards with local implementation. It can support companies not only in compliance, but also in the development of best practices. This is especially valuable when the goal is to create alignment across a whole sector than rather just within one site or one company. And during the work being done by APIC organization, everyone coming from different companies may bring its own interpretation, its own return of experience, coming from customers audit, coming from authorities audit, just to build concretely the how to do document. To conclude, ICHQ7 is essential, but on its own, it's not enough. The EPIC document, how to do, helps brings consistency and also practical interpretation. And again, Abyssinia can play an important role in sharing that understanding and supporting implementation across the Brazilian industry. So, the journey is really this, from global standards to consistent practices, and then, of course, to local excellence. Thank you very much for your participation. Obrigado. A tradução está funcionando, né? Obrigado, Samuel. Foi muito claro e muito profundo ao mesmo tempo que você falou sobre a flexibilidade dentro da que a gente pode aproveitar muito isso e pensar muito a respeito disso. Nós vamos voltar ao Samuel durante as perguntas. Nós pensamos numa coisa bem simples, e troca de experiências mesmo. Ou seja, o Carlos César está aqui como um colega que, por acaso, está na Anvisa. Para tirar um pouco o peso da fala em nome da Anvisa. Ele, ao mesmo tempo, tem algum direito. Ao mesmo tempo, ele tem o direito de poder apresentar alguns slides, que eu acho que são de interesse muito grande da plateia e de nós todos, sobre como a Anvisa tem encontrado as empresas aqui e lá fora e consolidando os resultados da Anvisa, a gente pode começar a pensar, inclusive, no que o Samuel mencionou, né? No how to, já que a norma é a norma, o Q7 é para todo mundo, mas a implementação e a consistência, que é um fator central na conversa do Samuel, que é mais do que o compliance, né? Você cumpre consistentemente, ou seja, você sempre cumpre de uma maneira documentada e evidente. Então, começando, eu sou pouco cavalheiro, vou começar pelo único outro homem gameiro, deixando as moças para o final. César, por favor. Obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Abyssinia para estar aqui.
debatendo esse tema importante, né? E eu trouxe uma apresentação baseado no relatório que nós construímos com o resultado das inspeções realizadas nas farmacoquímicas nacionais. Eu gostaria de mostrar para vocês esse resultado das nossas inspeções nos últimos 2 anos. Não sei se teria que mostrar na tela. Eu vou passar rapidamente pela parte introdutória, mas que é mais para dar uma contextualização histórica da implantação da Anvisa do Q7, né? Que durante as nossas conversas assim preliminares para esse evento, a gente estava conversando sobre como a Anvisa vê a implantação do Q7 nas empresas e tal, e a gente conversou, não, a gente implementou o Q7, né? Cobramos o Q7 desde o início, né? Desde o do começo do programa de inspeções de indústrias farmacêuticas. Então, e isso nas inspeções que nós realizamos internacionalmente e nas locais. Então, para a gente, para a Anvisa, não existe diferença de uma empresa internacional ou nacional na aplicação do Q7 desde o princípio. Então, vamos. Então, só um breve histórico para passar logo para a não conformidade, que o nosso programa de insumos farmacêuticos ativos, IPA, né, começou em 2005, né, 21 anos atrás. Aí começamos a fazer as inspeções com essa resolução 249, que era meio enviesada para medicamentos, o pessoal reclamava muito, cobrava demais para uma classe de menos risco. E até que em 2014 a Anvisa internalizou de vez o Q7. A gente já tentava cobrar as inspeções, realizar as inspeções usando o Q7, mas não tínhamos instrumento. A partir de 2014, o instrumento foi publicado, que é a 69, né? Mas o foco é, como sempre, a gente usava nas inspeções internacionais e nacionais o Q7. O Samuel falou em interpretação, mas a gente internalizou como o quê? Essas são as guias, são o que nós vamos cobrar em termos de boas práticas de vocês, farmacoquímicos, tá? E por motivos administrativos, legislativos, em 2022 a 69 se transformou em 654, mas o conteúdo se manteve o mesmo. Não, é brincadeira. Aí eu vou pular rapidinho, gente, para não tomar muito tempo. Assim, em 2021, a Anvisa foi aceita no Programa Internacional de Racionalização de Inspeções de Boas Práticas para Aplicação de Insumos Farmacêuticos Ativos, ou seja, um programa internacional. A Anvisa foi reconhecida como membro ativo desse grupo, ou seja, a gente foi reconhecido pelo FDA, pela EMA, pelo PDMA, e é com muita alegria que a gente vê, depois de 11 anos, né, de atuação em inspeções, que a gente começou a fazer inspeções internacionais em 2010, que a Anvisa finalmente faz parte daquele rol de empresas de autoridades regulatórias que são consideradas reguladas. Porque eu não sei se vocês conhecem, né, mas a gente sempre achava que era a expressão. E quando a gente faz inspeções internacionais, as empresas colocam assim: países regulados, Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália e outros. Eles chamavam de ROW, o resto do mundo. E agora a gente olha a Anvisa como um membro desse grupo dos regulados. Então a Anvisa conseguiu se impor tecnicamente e com boa qualidade das inspeções realizadas, tornar o Brasil reconhecido como um país que tem uma legislação sanitária regulada, que nós somos parelhos com os Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália. Isso foi muito importante para a Anvisa e para o Brasil. Com isso, o Brasil passa a integrar um grupo formado por diversos países que atuam de forma articulada para a realização de inspeções e compartilhamento de informações. Ou seja, hoje a gente forma um grupo, a gente tem contato com todos os países regulados, conhecidos como regulados, Estados Unidos, Europa, Austrália. A gente troca informações, relatórios, então existe uma integração muito grande
graças a esse grande esforço que foi feito a partir de 2010, com as nossas inspeções, atuação firme e colocando sempre, né, a gente faz inspeção lá fora do mesmo jeito que a gente faz aqui dentro, não existe diferença, né. Então isso foi importante. Aí eu trouxe para vocês um resumo rápido de quantas empresas farmacêuticas nós temos, é muito pouco. A gente tem só 54 ativas farmacêuticas. Se a gente vai para países aí, Índia, China, cada um tem 2.000, 3.000, cada um deles. É esse número. O menino falou que em 3.000, mas 3.000 de um país, porque na Índia, China, cada um tem 3.000, entre insumos ativos e intermediários, tá? Eles têm toda a cadeia. O que nós temos cadastrado lá não. Esse número 54 já é um grande número, um número grande que nos surpreende de certa maneira, né? Mas aí está IFA atípico, está tudo que a Anvisa inspeciona, não é isso? Acho que o grande problema, gente, não é nem a quantidade, é o tamanho, né? A capacidade de exportar. Nossas empresas, elas não têm volume de exportação, não competem com as empresas internacionais. Então é difícil, né? Os dois grandes atores nesse cenário, Índia e China, eles estão muito à frente em quantidade, em volume, em tecnologia. Quem acompanha sabe que desde a década de 80 eles têm incentivos, e é uma coisa que a gente ouviu aqui a mesa anterior, falei em políticas, mas quando a gente fala em políticas de Estado, é diferente de política de governo e política de Estado. Tem que ter políticas de Estado que garantam aquela continuidade de crescimento, né? Educação forte, de qualidade, para que as pessoas consigam, a gente ter mais pessoas qualificadas, ter incentivo para as indústrias. Eu lembro de uma história, não sei se posso falar aqui, assim, eu lembro de uma empresa que a gente foi, que a empresa tinha recebido um terreno do governo para ficar 35 anos no local. Aos 35 anos, a empresa devolveu o terreno para o governo e foi construir uma planta nova em outro lugar, que é uma área industrial. Ou seja, políticas de longo prazo que dão respaldo, assim, da empresa crescer e exportar. Porque exportar traz divisas e traz crescimento para a empresa, volumes. Se a gente almejar só um mercado nacional, chega um ponto que você não consegue lutar contra o grande vem. Então, acho que esse é o grande desafio do Brasil que eu vejo. A gente ter políticas de Estado para manter a empresa, ou seja, vamos planejar uma coisa para 5 anos, daqui a 5 anos a gente vai chegar no objetivo e daqui a pouco, entendeu? Porque quando a gente começou o programa de inspeções na China, por exemplo, em 2010, lembro da pessoa me recebendo assim, no aeroporto, falando: a gente sabe que não tem BPF. Não, é sério, o chinês chega e fala: eu não tenho BPF, nós vamos conseguir. E é isso, é investimento, é política de governo, de Estado, né? De fazer a coisa caminhar com firmeza para que o objetivo seja atingido e você possa exportar. Então a gente não pode ficar sob viés de um governo ou de outro, mudar isso e você perder o rumo no meio do caminho, né? Isso que a minha limitada opinião pessoal, depois desses 15 anos, eu tenho observado. Então, bom, gente, vamos falar no que interessa mais aqui. As não conformidades mais encontradas no âmbito nacional nos últimos 2 anos, tá? E eu estava ouvindo o Samuel, achei engraçado, a gente não combinou as apresentações, mas ele falou alguns pontos que realmente têm a ver com as não conformidades encontradas. Tem sido encontrado ultimamente, nos últimos 2 anos, por empresas nacionais, tá? Problemas com integridade de dados e documentação, desvios, por exemplo, investigação de desvio, investigação, abertura de capas, investigação de OS, OOT, problemas com qualificação de fornecedores, problemas com revisão de qualidade de produto e controle de mudanças. São as mais comuns, né?
Ainda temos algumas questões com problemas com áreas e tal, mas diminuiu, porque ao longo desses anos todos a gente foi verificando melhorias, mas esses problemas aqui são persistentes, têm persistido, né? Mas com evolução, todo um processo evolutivo, né? Bom, relação à integridade de documentação. Então, a gente tem encontrado muitas não conformidades ligadas aos princípios da ALCOA, né? A questão da contemporaneidade do registro, né? De garantir que aquele estado seja íntegro. Então, ainda existem situações que ocorrem. A ausência de dados e assinatura, falha na identificação de responsáveis, ações não registradas, o SL foi cortado. Em sistemas eletrônicos, falha em validações de planilhas, a gente ainda encontra problema com planilhas eletrônicas. Tem muita gente que é contra as planilhas, mas a planilha está no GAMP lá, você pode ter planilha. E a gente comenta, planilhas, tem empresas no mundo afora que tem planilhas de categoria 3, 4 e 5. Mas você tem que saber fazer a planilha. O problema não é a planilha, né? Segurança de acesso, facilidade de alteração, ausência de controle de mudança e versões compromete a integridade. Então, esses são basicamente os problemas encontrados em relação à integridade de dados e documentação. Bem rapidamente, tá, gente? A gente tem um tempo curto e o palestrante está um pouco nervoso. Desvios, investigações, cabos e OS. Então, quais são os problemas recorrentes? Subjetividade na investigação, investigações superficiais, ausência de ferramentas de risco. A gente tem um Q9, né, já desde 2009, né, 11, 17 anos. Mas ainda há uma dificuldade muito grande em montar um documento de análise de risco consistente, forte, né, e tudo hoje é baseado nisso. Qualquer coisa que você faz na indústria, investigação, vou fazer uma mudança, você tem que ter uma análise de risco consistente para embasar, para justificar aquela mudança ou aquela causa raiz. Senão você tem que ter uma forte capacidade de investigar e usar os guias do Q9 está aí para orientar, mas com consistência. E isso ainda o pessoal ainda tem espalhado um pouco. Ou seja, então, qual é o impacto? Causa raiz e ações corretivas, preventivas e equivocadas. Né? Como você não tem uma consistência em como investigar, em como usar a ferramenta para análise de risco, você tem problemas na avaliação da causa raiz e as ações corretivas ou preventivas são equivocadas. Áreas afetadas, desvios, reclamações, devoluções, investigações de OS ou TOE, out of trend e out of expectation, né? Falha conceitual, entendimento correto das ações corretivas, preventivas e correção. Deficiência sistêmica, falta de institucionalização de ferramentas de risco nos sistemas de qualidade. Então, aquela questão do treinamento, se aprofundar em cima do guia do Q9 e desenvolver a sua equipe de modo que ela possa gerar uma investigação consistente, uma análise de risco consistente que possa ser avaliada pelo inspetor, por quem quer que seja, que possa dar consistência naquilo que você está investigando, tá? Ou avaliando. Qualificação de fornecedores. Ainda temos problemas com qualificação de fornecedores. Principais falhas. Acordo de qualidade ausente ou ineficiente. Hoje em dia, o acordo de qualidade é um requerimento, um requisito. Especificações inadequadas de materiais de partida intermediários. Auditorias inexistentes ou ineficazes. Então, ainda temos problemas relacionados a esse tópico aí. Revisão da qualidade do produto. Então, esse é um documento que às vezes eu tenho a impressão que muitas empresas acham que é só um documento burocrático. Né? Mas não, esse é um documento que foi criado para substituir um pouco aquela revalidação automática que se fazia de processo. Ele é um documento de qualidade técnica e gerencial.
ele serve para você avaliar se o seu processo produtivo está consistente. Então, essa avaliação, essa preparação desse documento é muito importante para você determinar o que meu processo produtivo é consistente. Eu posso confiar no insumo que eu estou produzindo. O meu perfil de impurezas, ele está sob controle. Eu tenho garantia que não estou gerando impurezas desconhecidas no meu produto. Muita gente não entende o alcance, acha que é só uma compilação de documentos para gerar um resultado final, para mostrar para alguém só como proforma. Não, aquilo dali é uma ferramenta para a empresa, o meu produto está sob controle, meu processo de fabricação está sob controle e meu perfil de impureza está sob controle. Então, é importantíssimo. Então, o que a gente tem encontrado? Dados insuficientes ou interpretação inadequada dos achados, uso de ferramentas estatísticas não apropriadas ou insuficientes. Assim, foi mencionado pelo palestrante que o ICH ele é um documento orientativo, né? Só que a ferramenta estatística é um modo de você eliminar a subjetividade um pouco da sua avaliação. Então, é importante que os dados colhidos, em termos de consistência de processo e de perfil de impureza, sejam avaliados estatisticamente para você ter um respaldo estatístico e não um achismo na sua conclusão. Ou seja, meu processo é robusto, meu perfil de impureza está sob controle, eu avaliei os dados, usei ferramentas estatísticas confiáveis e eu posso dizer, com base nessa avaliação estatística, que meu processo é confiável. Independência de apenas uma ferramenta estatística. Tempo acabado. Mas é o último slide, tá, gente? Então, falta de análise de tendências pode alterar o perfil de impureza, ou seja, existe uma tendência no processo de fabricação, existe uma tendência de alterar um perfil de impureza, de alguma impureza, e você não foi capaz de fazer essa avaliação, porque você coletou os resultados analíticos e tal, e não avaliou estatisticamente o que foi encontrado. E eu já passei por uma situação, eu posso colocar aqui na prática, de uma empresa que ela descobriu uma impureza nova no processo através desse documento, assim, através da avaliação dos dados obtidos, ele conseguiu verificar que está havendo uma tendência de formação de uma impureza, ele isolou a impureza e colocou na rotina analítica dele a presença daquela impureza, porque durante a avaliação da revisão da qualidade do produto, ele descobriu, está havendo uma tendência, isolar a impureza, colocar a impureza no seu controle diário de qualidade do produto, na rotina analítica. Então, é importante, gente. Controle de mudança é outro documento que tem muitas falhas. Muita gente, não muita gente, algumas empresas, ainda falham na questão de tudo que fosse alterar na sua empresa, você tem que ter um controle de mudança. Você tem que documentar. Então, e tem que ter de novo, a avaliação de risco para avaliar o impacto da mudança antes de realizar a mudança. Outro problema, inclusão de várias mudanças em uma mesma avaliação formulário, ou seja, você inclui várias coisas que você quer mudar no mesmo formulário, em vez de individualizar e avaliar cada uma delas o impacto. Qual é o impacto potencial? Em sistemas e equipamentos qualificados, processos e procedimentos validados, ou seja, você pode perder o controle desses sistemas, desses equipamentos qualificados, processos e procedimentos validados. Então, é importante ter uma abordagem de controle de mudança muito sistemática e individualizada, que pode gerar um risco de influência na qualidade dos produtos fabricados. Outro problema que encontramos com frequência, falta de monitoramento dos lotes após a mudança, ou seja, eu fiz uma mudança do meu produto e eu não avaliei a efetividade daquela mudança depois que eu implementei a mudança. Isso é importante. A qualidade do produto se manteve a mesma após a mudança implementada? Como é que eu comparo a qualidade do que tinha antes com o que tem depois? Então, isso é uma falha que a gente tem encontrado também. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu acho que foi
bem interessante para todos nós, até para o Samuel ter um sabor, né, um flavor de como a Anvisa trabalha no Brasil e como as conformidades ou as imperfeições dos sistemas aparecem aqui. Aí eu pegaria essa cotação Anvisa, inspeção, Brasil versus exterior, e pergunto a Gisele, que tem a experiência de fazer essas mock inspections no exterior e levar para algumas empresas no exterior, ou muitas empresas no exterior, a visão Anvisa ou a visão prevalente no Brasil das inspeções. Como é que ela enxerga isso? Como quem siga essa experiência dela? Bom, primeiramente, antes de iniciar e responder a sua pergunta, Marcos, eu queria agradecer de coração pelo convite da Bifina de estar participando deste evento tão importante aqui para o país. Enfim, eu fico entre a Anvisa e a indústria, né? Atualmente, eu atuo como uma consultora, né? Já tive um histórico grande dentro de plantas Fabris aqui no Brasil, né? Trabalhei por 16 anos na área de qualidade e tem 15 anos que eu estou à frente da Qualitec, que é uma empresa que realiza auditorias nacionais e internacionais. Então, o que a gente percebe, né, o que eu percebo nesses últimos anos, é que as indústrias de insumos farmacêuticos ativos, as internacionais, elas têm evoluído bastante. E o porquê disso? Por conta de toda a movimentação que a Anvisa vem fazendo, né, no âmbito regulatório, né? Todos sabem da exigência de se ter um CADIFA, do DIFA, e a obrigatoriedade do fabricante de IFA ter o GMP Anvisa. Então, há 4, 5 anos atrás, a gente ia para essas inspeções e era um mundo muito nebuloso para os fabricantes internacionais, e aí falando, claro, de Índia e China. Então, eles desconheciam e temiam, e temem até hoje a Anvisa. Então, a nossa Anvisa, ela é extremamente respeitada fora do nosso país, tá? Eles temem e hoje, mais do que nunca, eles entendem que ter um GMP Anvisa vai abrir as portas para o mundo. Então, eu acho que isso é um trabalho das vigilâncias sanitárias do nosso país, né, da atuação, da forma de cobrança. Então, eu fico muito honrada de, quando eu vou para o exterior, da forma que a gente é respeitado, tá? Respondendo a sua pergunta, Marcos, realmente é um desafio, sim, a você ajudar as empresas a ser certificada pela Anvisa. E o porquê disso? Primeiro, porque a gente tem aí uma diferença cultural. Então, a questão da língua, ela ainda é uma dificuldade, principalmente se tratando de China, né, onde a grande maioria dos documentos estão em chinês. Então, muitas das vezes, é uma inspeção que exige muito de quem está executando, muito difícil, diferente da Índia, onde você já encontra essa documentação em inglês, então, essa auditoria acontece de forma mais fácil. O outro ponto importante é as dificuldades de entendimento dos requisitos. Por mais que a gente tenha uma norma harmonizada, por mais que o Brasil faça parte do PIX, está alinhado, né, com as diretrizes do ICH, a Anvisa ela tem interpretações próprias. A gente tem um formato de documentação que é diferente de outros países. Então, daí, isso se torna uma dificuldade de entendimento por parte deles grande. A outra situação que a gente encontra é a
a diferenças de maturidade do sistema de qualidade. Então, é claro que a gente vai encontrar empresas muito boas e também nós vamos encontrar empresas que ainda têm um sistema de qualidade que ainda não está maduro. E frente às exigências atuais, onde se cobra que se tenha um sistema extremamente robusto e controlado, isso se torna um desafio. Então, de verdade, a gente tem que pegar na mão e caminhar junto com essa empresa. Então, são trabalhos que levam aproximadamente 8, 9 meses para você conseguir preparar essa empresa para receber a Anvisa. Com relação às não conformidades, né, a gente, né, acaba que a gente está na mesma área, então essas não conformidades, elas se repetem, né. Eu só incluiria aqui uma parte que eu acho que é extremamente importante, que é a aplicação da análise de risco, principalmente para os documentos, por exemplo, de validações de processo, limpeza, onde muitas das vezes a gente pega essas documentações e são estabelecidos, por exemplo, frequências de análise, números de coletas de amostras, né, quantidade de amostra, pontos de coleta, e você não tem um racional que comprove o porquê dessa definição. E isso ela é importante porque ela vem dessa documentação inicial de análise de risco. Então, normalmente, o que se encontra fora é uma análise de risco ainda genérica, que se aplica para todos os processos e não individualizada para cada processo, ou para cada equipamento, ou para cada sistema. Então, isso é um ponto que cada vez mais a gente percebe que é uma exigência e que a gente precisa melhorar, inclusive aqui no Brasil. Então, essa não é só uma dificuldade de países de fora, mas também das nossas indústrias aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar participando recentemente de 2 inspeções sanitárias de IFAs biológicos, né? E eu fiquei muito surpresa, porque antes de eu partir para essas inspeções, eu tive a oportunidade de estar em 2 empresas aqui no Brasil, fabricantes de IFA biológico. E eu, de verdade, eu fiquei muito orgulhosa, porque a nossa planta fabril aqui no Brasil não fica atrás da planta que a gente encontra fora do país. O que é a diferença? A capacidade produtiva, que muitas vezes, fora do país, eles têm um parque muito maior do que o nosso parque, mas em termos de tecnologia, o Brasil não está atrás. Então, o que eu percebi nessas auditorias é que a gente ainda encontra situações de problemas básicos de documentação, que também não foi citado, porque é muita coisa, né? Mas a gente sabe que a Anvisa ela cobra muito uma clareza de procedimentos que sejam objetivos, e muitas vezes esses documentos são de forma subjetiva. Então, esses pontos eu entendo que realmente a gente precisa pegar na mão, caminhar junto, mostrar. E eles querem. Então, as empresas internacionais querem o mercado brasileiro. Eu, de verdade, estou assustada que nesses últimos 3, 4 meses, o volume de empresas que vem atrás querendo ser certificada pela Anvisa, independente de ter um parceiro no Brasil. Porque antigamente você você tinha um parceiro aqui no Brasil que vai registrar um medicamento e ele precisa de ter esse IFA também com GMP e CADIFA. Então, hoje, a gente vê um cenário que as empresas internacionais elas estão enxergando o Brasil como uma oportunidade. Então, esse é o trabalho, eu acho que é super importante a realização dessa mock inspection, porque você facilita, né, com certeza, o trabalho da Anvisa, porque já fica ali essa empresa já toda preparada para estar recebendo. Então, eu acho que é isso. Obrigado, Gisele. Obrigado. E ao mesmo tempo preocupante, né?
Preocupante, porque a gente está aqui, né, num evento de promover, né, esse crescimento nosso interno. E, de outro lado, a gente vê um cenário que realmente tem me assustado, que é o interesse no Brasil. A gente volta para aquela conversa da inovação e para um ponto que o Samuel citou, da consistência e qualidade local para fazer frente à competição. Aí chegamos na indústria. É o momento de Kesley chegar na nossa conversa com a visão da indústria. A indústria interage forçosamente com produtores e fornecedores internacionais, que vão estar mais ou menos avançados no processo e, portanto, vão ter tratamentos regulatórios diferentes, né? Eu acredito que por aí você gostaria de fazer o seu comentário, não é isso? Primeiramente, agradecendo a Bifina pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui nesse painel discutindo com pessoas já atuantes na área e compartilhando essas experiências e vivências, né? Eu acho que, pegando a apresentação que o Carlos nos trouxe, eu acho que antes de comentar um pouco sobre essa questão dos fornecedores, enfim, né? Eu acho que fica um take-home message, que é a questão de você ter um sistema de qualidade atuante que avalie os seus dados, que veja como que está a sua produção e use esses dados exatamente para que você possa até atualizar suas estratégias regulatórias, né? Que foi o exemplo que o Carlos trouxe, né? E um pouco até nessa direção, a gente acaba tendo essa necessidade, obviamente, de ter vários controles, e muitas empresas, elas possuem um ambiente híbrido, né? Um ambiente onde você tem sistemas totalmente integrados e também sistemas standalone ou também planilhas, por que não, né? E aí, olhando com essa visão, né, de Q7, muitas vezes fica aquela dúvida, né? O que realmente a gente precisa ali ter de evidência para, de fato, convencer, né, uma inspeção de que nós estamos numa situação de robustez, né? Então, aí, eu ponho isso na forma primeiro de uma pergunta, né, para o Carlos, se pudesse contribuir com a gente, né? Quais são esses 3 tópicos, assim, que a gente poderia elencar, né, numa avaliação de que, olha, está robusto esse sistema, quer seja ele uma planilha, eventualmente, ou, né, um sistema computadorizado, ou standalone. Uma planilha, né? Um exemplo. Quando você tem uma planilha, você pretende fazer uma planilha, é importante que essa planilha seja feita com um expert em tecnologia associado a alguém da área, um usuário. Muitas empresas, elas colocam um cara que tem, eu tenho um conhecimento de TI, eu gosto de informática e eu gosto de Excel. Aí monta uma planilha. E aí o que falta? Falta seguir os requisitos do campo, né? Fazer a validação da planilha adequadamente, estruturalmente montar essa planilha com consistência que uma pessoa do TI faz, proteger essa planilha contra acesso indevido e o usuário somente acessa com login individualizado e senha individualizada. Ele não tem acesso ao arquivo onde estão os dados, que se por acaso ele vai salvar os dados. Se for uma planilha classe 3, por exemplo, ele não vai salvar nada, mas ele não tem acesso a mexer nos campos, que ele só pode inserir dados para calcular. Então, inconsistência é isso, é você, por exemplo, vai fazer uma mudança, você tem que gerar uma análise de risco, qual é o impacto dessa mudança? Que ferramenta você usou, FEMEA ou outra que você usou para gerar? Você avaliou todas as etapas que vão estar relacionadas com aquela mudança, o que aquela mudança vai impactar e qual o risco que aquela mudança vai impactar. É isso que, quando a gente vai avaliar as empresas, elas faltam essas consistências, entendeu? É você ter, eu vou fazer uma avaliação de planilha, eu vou fazer uma planilha, eu vou chamar alguém do TI, eu vou fazer uma coisa documentada, eu vou fazer, o TI vai ter o controle do meu código fonte, como se diz,
o usuário só vai ter acesso aos campos. Vou fazer uma mudança, eu vou fazer uma análise de risco para ver o impacto da minha mudança. Aí eu vou alterar um fornecedor de material de partida. Ah, tá. Então eu alterei, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que avaliar fazer um novo, validar o processo, gerar documentação, inserir o fornecedor, fazer a classificação do fornecedor. Então, e depois que eu fiz essa mudança, como é que eu vou verificar se a qualidade do lote produzido está equivalente ao que era antes? Porque introduziu um novo fornecedor de matéria-prima, material de partida, que é crítico para o insumo final. Então, são coisas que faltam para algumas empresas, essa consistência no que vai fazer. E aí geram os problemas. Eu nem entrei, quando eu coloquei a documentação ali, já estava metido tudo isso, a questão da fraqueza do documento, ele não espelhar o que está acontecendo na prática. A pessoa executa uma atividade, mas o documento que está escrito não espelha aquilo que ele está fazendo. Então, são fraquezas nesse sentido. E aí, a mensagem que eu passo é assim, o que a gente tem visto? As empresas que atendem melhor a quesito das boas práticas são aquelas que têm uma garantia de qualidade mais robusta. O setor robusto. Se você olhar empresas grandes no mundo todo que cresceram, elas diminuíram o pessoal da produção, automatizaram muita produção e aumentou a garantia. Porque a garantia ela cuida dessa consistência, né? Quando o cara da produção vai gerar um documento, a garantia vai estar lá participando, ajudando ele a fazer o documento, revisando, verificando a consistência regulatória. Então, essa falta de consistência que os dois exemplos que eu dei, entendeu? Que sente e se estende para outros campos. E, finalmente, né, eu acho que assim, tem a ver com a garantia da qualidade robusta, o setor. Né? A gente prepara toda empresa que tem um TI, duas coisas, TI não robusto e garantia da qualidade não robusta, tem problemas. Primeiro, porque as pessoas querem automatizar tudo, adquirir sistemas para substituir as pessoas e não tem um TI forte. Outro, garantia da qualidade. Garantia da qualidade é fraca. Poucas pessoas não dão conta de gerenciar a qualidade, avaliação de risco. Se você imaginar, tem avaliação de risco para mudanças, tem para mais perto, tá? Para cá. Desculpa, gente, eu não tenho hábito. Então, você tem que isso tudo gera o quê? Alguém vai ter que revisar esses documentos e a garantia ela trabalha em todas as frentes. Né? A gente indeferiu uma empresa da Espanha porque a empresa tinha uma pessoa da garantia da qualidade. A pessoa respondia por tudo. Aí a colega perguntou, vem cá, como é que ela dá conta disso aqui? Não dá conta. E a empresa era tudo errado, porque uma pessoa era a chefe e a funcionária. Entendeu? Não dá para ser assim. Então, a questão da indústria agroquímica tem as peculiaridades que ela nasceu como uma indústria química, farmacêutica, e ela entrou no mundo farmacêutico, né, que é um mundo farmacêutico, e onde tem as boas práticas mais implementadas, a cultura. Então, ela fez esse processo. Quando o Chinesinho falou lá que não tinha boas práticas, por causa disso. Aí vocês fazem uma avaliação seguinte, 2010, o rapazinho da China não tinha boas práticas, ele está vendendo para o Brasil há 20 anos. A gente, quando entrou e começou a fazer inspeções, a gente aumentou o nível do material que são fornecidos para a gente, porque a gente foi lá e foi acompanhar o processo. Eles tiveram que se adequar, se adaptar para fornecer para a gente materiais, substâncias de melhor qualidade. Antes disso, imagina o que acontecia antes. Então a gente está indo lá e eu acho que esse é o grande valor da Anvisa, né? É essa questão da gente agora exige deles qualidade porque manda para a gente. E a gente vai lá para cobrar. Cobrar, a gente pode usar essa palavra cobrar, mas no sentido de verificar os cumprimentos das práticas. Com relação, então, agora entrando, né? Enfim, com intermediários, fornecedores, eu gostaria de pedir aqui algumas contribuições do Samuel, né? O P7, ele fala essencialmente em avaliação de risco. E quando a gente fala em intermediários, né? Late stage, mid stage, early stage, existem expectativas
que a gente precisa atender e precisa evidenciar essas expectativas, né? Então, de que forma, né, a gente pode efetivamente atender essas expectativas, né, e o que não pode ser negociado, por exemplo, num estágio, um late stage, né? Se o Samuel pudesse fazer considerações nesse sentido de forma prática. O que a gente precisa apresentar? Thank you. Well received about your very interesting question. I would say that the GMP window for ICH Q7 start from regulatory starting material, and then according the different steps you have to consider, you will have to adjust your level of risk according to those steps, and it will be cross-checked through your matrix depending your way of doing, and also for sure taking into account your different level, your different steps, and clearly most closer we are to the final API, higher is the risk. And this way of doing is also considered when we are manufacturing our own regulatory starting material, as it can be also considered as a way of doing for economical or also on a market proposal, as it is not possible at any time to find the specific molecule considered as being the regulatory starting material. And then we have to manufacture it. But on a global point of view, it's well structured through the risk analysis. I hope I have answered to your question. Sim. Yes. Negociando aqui, eu não sei, Ah, mais a próxima pergunta eu gostaria de fazer um dueto, né, entre o Carlos e o Samuel, com relação à definição do material de partida. Normalmente esse é um tema bastante discutido, né, e que gera uma certa insegurança nas indústrias, não tanto por não compreender os princípios em si, né, os conceitos, mas qual seria o nível técnico, né, de sustentação disso e de evidência, né, que faz com que, durante uma inspeção à luz do Q7, de fato, o auditor entenda que, olha, aqui nós temos uma apresentação robusta, não só documental, mas também na visitação que ele está fazendo. Então, estou bem assim, tá? A questão do material de partida regulatório tem a ver muito com os guias do Q7, né? A questão de ser aquele material que vai fazer parte estruturalmente da molécula final. E aí isso realmente gera várias interpretações, mas a gente da inspeção tem evitado agora entrar nesse campo, porque a gente tem um setor que é a COIFA, que cuida da aprovação dessa submissão de, ok, esse meu material de partida regulatória é esse, e eles avaliam, mas assim, durante a inspeção, a gente, se encontrasse, bom, essa empresa está usando um intermediário, quase, porque assim, a síntese envolve várias etapas. Então, se durante a inspeção a gente detectar que a empresa está usando um intermediário quase na etapa final, tipo, ele faz uma síntese e uma purificação somente, a gente comunica ao setor de registro, a COIFA, para ele avaliar se eles concordam ou não. Ou até eles já têm ciência, aprovaram, não sei. Mas o que a gente, né, avalia é o quê? Por que é importante ter quanto mais notas para trás, você ter as coisas materiais de partida regulatória? Porque você tem, dentro das BPF da empresa que está fabricando o insumo, o controle em BPF. Quando você pega um intermediário quase final, você fala assim, ó, esse é o meu material de partida,
A gente não tem que cobrar BPF para trás. Segundo a SH, a BPF vale a partir desse material de partida, que na verdade está usando um intermediário para frente. Então, se ele só tem uma síntese e uma purificação, e aqui para trás você tem formação de isômeros, formação de coisas que possam ser genotóxicas e tal, isso aqui já acompanhar o teu intermediário até o final, isso pode ser um risco. Então, preferencialmente, o ideal é que a empresa selecione a etapa mais atrás, e principalmente se tiver essa formação de impurezas genotóxicas ou outro tipo mais críticas, porque ela vai ter controle porque ela tem BPF. Que a gente não cobra BPF antes do material partida regulatória, né? Você cobra, cadê a sua qualificação de fornecedor para adquirir esse material de partida regulatório? Deu para entender? Então, o que se recomenda pelo guia é que se procure bem para trás, porque isso aqui se inicia dentro das boas práticas, ou seja, compra um material sintético, né, uma molécula simples, e a partir daí vai crescendo até chegar no insumo final. Quando tem uma situação da empresa adquirir um intermediário, muitos dos casos a gente teve que fazer inspeção na empresa que vendia esse intermediário, porque ele só comprava o intermediário, né, comprava aquela molécula e só fazia uma síntese e uma purificação, e aí a gente não aceitava. Isso aí foi nos princípios, nos primórdios. Na inspeção a gente já questionava. Agora a gente tem um setor que cuida do registro desse tipo dos insumos, e eles cobram essa questão do guia de, ok, tem o controle mais fino do perfil de impurezas desde uma partida regulatória a partir de moléculas menores, em vez de comprar um intermediário. Não sei se eu respondia. Ficou claro? Todo mundo acordado? Essa hora sim, sem almoçar. Samuel, por favor, comentar. Yes, just as an additional comment, and according to my experience, I was able also to observe a difference of appreciation between US health authorities, FDA, and also European Health Agency. Sometimes this is not the same point of view, and one of them can consider that it's a step back to consider RSM. But anyway, RSM has just to be science and risk-based justified, okay, and also for sure it's a significant structural fragment of the drug substance. And then as soon as we define correctly this step, we will apply appropriate supply and the supplier oversight. But clearly what it is expected is a certain number of subsequent step after RSM to be considered as an RSM instead of an intermediate step. So take care with that. Ok, obrigado. Já fui avisado aqui que estamos matando o pessoal aqui de hipoglicemia, nós temos que andar com o final. E o Samuel, que está 5 horas na frente, ali já é o jantar dele que está em causa. Eu queria agradecer muito ao Samuel. Eu queria só fazer mais um pequeno detalhe, tá? Inteligência regulatória. Como é que vocês, a PIC, percebem as novas ondas regulatórias que vão vir? Vocês têm algum mecanismo para isso? So that's a very interesting question. In fact, we have launched few months ago a specific task force dedicated to, digitalization, also integrating the use of AI. And some people from EPIC are working on it. And probably in few months, we will have ready on our website a first publication to provide guidance about interpretation and limits we can have with AI use.
Obrigado. Eu acho que já é uma dica Tem que ser o Pharma 4. para o futuro. Bom, senhoras e senhores, obrigado por estarem conosco aqui agora. Agradeço muito ao Samuel pelo seu tempo, pela sua gentileza em estar conosco. Gisele, Kelsey e Carlos César, muito obrigado pelo tempo, por estarem conosco aqui, e eu dou como terminar o nosso painel. Obrigado. Agradecemos, então, as valiosas contribuições dos participantes. Pedimos que, antes de prosseguirmos, solicitamos a gentileza de que os integrantes da mesa permaneçam no palco para a foto oficial, inclusive o nosso palestrante internacional, Samuel.